minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas, que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai, dirigindo-se ao outro filho, e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não fui. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino dos céus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, e em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Prezados irmãos e irmãs, 26º domingo do tempo comum, já estamos bem no finalzinho do ano litúrgico. Daqui a algumas semanas iremos encerrar este ano dedicado ao evangelista São Mateus e começaremos um novo ano litúrgico, nos preparando assim para celebrarmos o Natal do Senhor. E a liturgia começa a dar sua finalização. A liturgia tem um começo, um meio e um fim. Estamos completando este ciclo do ano A, dedicado ao evangelista São Mateus. Ezequiel, ele é o profeta que nos chama à responsabilidade pessoal. Havia disseminado na cabeça do povo de Israel a tal da chamada falta coletiva, que até existe. Nós como povo, nós como nação, podemos pecar, mas o perdão e a conversão é algo individual. Ninguém pode se converter por mim e eu não posso converter no lugar de ninguém. A conversão é algo pessoal.
Por isso que o profeta vai dizer que eles começam a reclamar da conduta do Senhor. Não é o Senhor que está agindo errado. Quem está agindo errado somos nós. Nós que não estamos nos convertendo, nós que não estamos mudando de vida, nós que ouvimos a boa nova e não deixamos nos envolver na ação do Espírito Santo, e assim aquela justiça que nós deveríamos fazer, nós não estamos fazendo, e sim vivendo uma vida de maldade, não buscando o arrependimento. Aí está o coração da liturgia desse 26º domingo do tempo comum. A mudança de vida, a transformação, o deixar que realmente a palavra de Deus entre na nossa vida e transforme o nosso ser, para que nós possamos, guiados pelo Espírito Santo, dar uma resposta e não continuar na impiedade e não continuar praticando os mesmos pecados. Isso é que nos chama o profeta Ezequiel na primeira leitura. Mateus vai nos apresentar hoje a primeira de 3 parábolas. Como São Mateus, este ano é dedicado a ele, nós temos que nos relembrar para quem Mateus escreveu o seu evangelho. Porque nós temos isso em vista, nós vamos compreender bem qual é a mensagem deste domingo. Mateus escreve o seu evangelho para o povo de Israel, para aqueles que esperavam o Messias e que não conseguiam perceber em Jesus Cristo o Messias. Por isso ele vai apresentar sempre numa visão, ele apresenta Jesus como sendo o novo Moisés, o sermão da montanha, e por aí vai, para fazer com que Jesus fosse realmente aquele que o povo de Israel estava esperando. E hoje, neste domingo, teremos mais 2 domingos, iremos ler esta trilogia, essas 3 parábolas de Jesus, que tem um objetivo: mostrar para o povo de Israel que Jesus é o Messias, que Jesus é o enviado, e vai tratar de que maneira? Mostrando a rejeição de Israel, mostrando que Israel, embora tenha sido visitado por Deus, eles não aceitaram esta visita, que era a visita de Jesus. Paulo vai nos dizer na carta aos Filipenses, continuando o domingo passado, não sei se vocês se recordam qual foi o contexto do domingo passado, Paulo falava para o povo que ele tinha um duplo desejo. Ele tinha um duplo desejo. Ele tinha a hora que ele queria continuar com o povo, porque ele poderia pregar, ele poderia continuar a evangelizar, ele podia continuar levando a palavra de Deus, fundando comunidades, como Paulo fez. Mas ele também tinha um outro desejo dentro dele, que era encontrar com o Senhor face a face. Quer dizer, e Paulo vai resumir isso: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. E nessa continuidade, hoje, ele pede para nós: tendes os mesmos sentimentos que existe em Cristo Jesus nosso Senhor. Quer dizer, a humildade. Jesus, sendo Deus, ele deixou a sua condição divina, segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarna no seio de Maria, se torna homem como nós. Para quê? Para nos resgatar e nos mostrar que o caminho que nos leva a Deus é o caminho da humildade e não o caminho da soberba. Nós somos todos chamados a ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. E qual é o sentimento de Cristo Jesus? De que todos cheguem ao arrependimento, de que todos tenham acesso ao céu que Ele veio nos trazer. Qual é o sentimento de Jesus? É que todos se convertam. E como é difícil para nós, muitas vezes nós somos legalistas demais, muitas vezes nós colocamos nas costas dos nossos irmãos fardos que nós mesmos não aguentaríamos carregar. E quando Jesus se dirige hoje para os anciãos e para os sacerdotes, Ele está dizendo: olha, a vocês eu vim, mas como vocês me rejeitaram, eu vou fazer a obra de redenção com os outros. Por isso, Ele cita 2 tipos de pecador público, que eram os cobradores de impostos e as prostitutas.
E ele vai usar da palavra conversão de que maneira? Um fez e o outro não fez, quer dizer, não fazer a vontade de Deus, eu me prostituo com as coisas que o mundo me oferece, e fazendo a vontade de Deus, eu me arrependo. Israel não conseguiu perceber que ali estava o libertador, que ali estava o Salvador, e a salvação chegou à humanidade inteira, aqueles que acolheram, aqueles que foram como Mateus, que era cobrador de impostos. Mateus está falando dele próprio hoje. Lembremos de Zaqueu, que também era cobrador de impostos. Lembremos daquela mulher que foi pega em adultério, e que Jesus falou para ela: mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém. Eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. O grande problema da humanidade de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é que a gente falar de pecado, eles estão colocando como se pregar contra o pecado fosse falta de amor, e não é. Ao contrário. O amor consiste em querer que o outro conheça. O amor consiste em querer que o outro também tenha esta transformação de vida, esse sentimento de Cristo que Paulo me lembra que eu devo ter, nesta humildade de que se eu tirar os olhos do Senhor, eu também vou sucumbir. Tem que levar também a pregação do Evangelho, e não é qualquer Evangelho, é o Evangelho que liberta, é o Evangelho que nos transforma, é o Evangelho que coloca o dedo na nossa ferida e que nos chama à conversão. Por isso, pregar o Evangelho é a missão da igreja, e muitas vezes a igreja não vai agradar quando ela prega o Evangelho, porque a missão da igreja não é agradar, a missão da igreja é salvar. Salvar mostrando que nós temos aquele que nos chama constantemente ao arrependimento, que nos chama, nos espera e nos envia. E o mês de outubro nós começamos o mês missionário, o mês que a igreja nos lembra que a sua missão primeira, que a sua missão maior é: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a missão universal da igreja. E nós temos a missão ad intra, quer dizer, pregar dentro da nossa casa, pregar dentro da nossa paróquia, pregar para a nossa família, pregar onde nós trabalhamos, enfim. Quer dizer, essa missão de dentro da igreja. Mas existe a missão ad extra. Aqueles que saem da sua cidade, muitos saem do seu país para poder pregar o Evangelho a nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja vem nos lembrar que todos nós, pelo batismo, somos chamados a sermos missionários e missionárias da palavra, levando a palavra que transforma todo o nosso ser no mesmo sentimento de Cristo, como nos ensina São Paulo. Esse sentimento de misericórdia, esse sentimento de amor, mas sobretudo de dizer sempre a verdade. A verdade que transforma, a verdade que não pode ser barganhada, porque poderes maiores tentam nos calar. Não, a verdade de Cristo tem que incomodar. Incomodando, nós teremos que gritar para o mundo que Jesus Cristo está vivo e que Ele é o Senhor. Esta é a missão da igreja. E no Brasil, nós temos a alegria de celebrar no mês de outubro nossa padroeira, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Olhemos para a imagem de Nossa Senhora, que aqui na nossa concatedral tem o título de Nossa Senhora da Conceição. A padroeira do Brasil é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. É a mesma Nossa Senhora. Olhemos para ela, especialmente neste mês que nós comemoramos a padroeira do Brasil, e supliquemos para Nossa Senhora que ela nos ensine o maior dom que ela tinha, que era a humildade. Maria, com seu sim, ela esmagou a cabeça da serpente. Com seu sim, ela trouxe o nosso libertador, mas ela trouxe no seu sim de simplicidade. O canto do Magnífica é uma exaltação do Deus que é todo-poderoso e que olha para a humildade de Nossa Senhora. E sobretudo neste mês de outubro, vamos continuar rezando. O Brasil passa por um momento muito difícil.
estão tentando de todas as formas aprovar o aborto no Brasil. Então nós, como cristãos, não podemos ficar calados, nós não podemos nos deixar que um poder tirânico, que é o que está acontecendo, venha privar o primeiro e único e o maior de todos os direitos. Só existem os outros direitos humanos para aqueles que podem nascer. Por isso, o direito de nascer, a igreja jamais irá abrir mão deste preceito. O que adianta eu querer que todo mundo tenha vida plena, que tenha escola para todo mundo, de lutar para que todo mundo tenha teto, mas eu não quero nem que aquela pessoa nasça? Como que eu posso escolher entre um bebê que está no ventre da sua mãe, com 12 semanas, como eles estão tentando querer que aborte, ou uma criança de 2 anos? Qual é a diferença? Estão querendo transformar o ventre da mulher em cemitério. E a igreja jamais vai se calar, jamais vai se curvar diante da morte, e sim, a igreja vai lutar pela vida, vida em abundância, vida em plenitude e vida para todos, desde o seu nascimento até a sua morte natural. Porque o que nós não conseguimos ver é o que está por trás. Aprova-se o aborto. Aí depois a gente vai olhar uma pessoa que está internada, já está muito idosa. Então vamos, a morte assistida. Não está fazendo mais nada, já está muito velho. Começa pelos bebês. Aí depois vai diminuindo todo o valor da vida. A pessoa nasceu sem uma perna e sem um braço, vamos matá-lo também. Ele vai ser um peso para todo mundo. O problema do aborto é que ele abre uma porta para a exclusão total da vida humana, que é a dignidade do homem e a dignidade da mulher. Eu não sou mulher, eu sou homem. E muitas pessoas, quando eu vou lutar contra o aborto, falam: você não pode lutar porque você não tem útero. Eu não tenho útero, mas eu nasci de uma mulher. Eu fiquei 9 meses no ventre da minha mãe. E se eu estou aqui hoje dando voz àqueles que ainda não nasceram, é porque a minha mãe acreditou na vida. E eu tenho voz sim, porque enquanto vida eu tiver, a minha vida vai ser para anunciar a vontade do Senhor, que veio para que todos tivéssemos vida, vida em abundância, vida em plenitude. Escolhamos as duas vidas. Escolhamos as duas vidas. Não podemos matar uma criança porque um homem estuprou uma mulher. É um horror, mas nós não podemos punir, não podemos matar, não podemos transformar a vida de uma mulher numa assassina. Temos que punir quem foi o estuprador. Temos que punir quem estuprou. E eu posso dar um testemunho pessoal para vocês. Eu tenho um afilhado que é fruto de um estupro. Eu estava no seminário, a mãe dele foi estuprada, e ela me ligou. Naquela época a gente não tinha negócio de telefone, era só telefone fixo, e ela virou e falou assim: todo mundo quer que eu aborte, o que eu faço? Falei: espera que eu vou chegar aí. Saí de Curitiba, fui até onde ela morava, quase virei o Brasil e falei para ela: eu saio do seminário, eu cuido do seu filho, mas não mate essa criança, não mate essa criança. E hoje meu afilhado é médico, está salvando vidas, fruto de um estupro, sim, que a mãe dele carrega hoje com muito orgulho, porque ele está salvando vidas. Me recordo no dia da formatura dele. Eu não queria falar o nome dele pessoalmente, porque eu posso falar de uma forma genérica. No dia da formatura dele, ele foi o orador. E eu nem fui fazer o culto ecumênico, digamos, eu estava sentado. Ele virou e falou assim: hoje eu sou médico porque o meu padrinho lutou pela minha vida. Eu sou fruto de um estupro, mas eu quero lutar por uma cultura de vida em abundância, de vida em plenitude. Hoje ele trabalha na Amazônia, levando saúde àquelas pessoas ribeirinhas que estão lá sem saúde, sem médico. Poderia legalmente ter sido assassinado, mas a mãe dele transformou a vida dele numa bênção para todos. Supliquemos a Nossa Senhora que ela ajude o povo brasileiro, ilumine a mente do Supremo Tribunal Federal, ilumine a mente dos nossos políticos, estejam eles
O lado que for, de esquerda, de direita, de centro, isso não interessa. Interessa é que lutemos pela dignidade da vida humana, desde o seu começo até a sua morte natural.